Vamos chegando. Esperar a Carol entrar aqui para continuar a história. Deixa eu ver se ela já chegou. Nath, Capila, Marina chegou. Esperando aí a Carol aceitar. Pronto. Ai, mano, gente, eu ouço o relato de parto, eu vou me arrepiando inteira. Eu acho que eu vou viver a minha vida, igual uma novela. Cada dia um relato de parto, porque não tem coisa melhor do que eu vi isso, não. Gente, Nossa, tão bom arrepiada. demais. Eu amo. Eu vou continuar então, porque a gente tem uma outra live 5 horas, então a gente vai ter que ser bem sucinta assim nas nossas meia horas finais. E aí, o que eu falei mesmo? Eu falei que já tava com 5 centímetros, que a moça chegou, que a gente foi pra casa de parto, né? Isso, ótimo. Então fomos para a casa de parto e eu já cheguei lá assim, entrando no chuveiro, ficando no chão e falando assim, meu momento, né? Já pensei, agora, pronto, eu já estava na Partolândia, assim, eu sinto que eu já estava nesse momento que eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo. Me sentia conduzida e sentia confiança nas pessoas que estavam comigo. E aí foi interessante porque a minha mãe e a minha tia estavam nessa sala. E pra mim, assim, se eu for pensar muito romanticamente, eu ia pensar assim, nossa, que lindo, né? Ter a minha mãe no meu parto, ter uma tia no meu parto, ter minha família no meu parto. Mas naquele momento eu vi que não estava confluindo. Por quê? Por conta do histórico delas, com o parto delas. Né? E aí a gente entra na questão da ancestralidade. Elas tiveram um outro tipo de parto, elas viveram uma outra geração e que não presenciou esse parto com essa selvageria que a gente percebeu que é a mais real, assim. Então eu já estava lá urrando, vocalizando, igual uma onça. E aí eu olhei e falei assim, eu lembro que eu falei com a Nath, ou com ele, alguma coisa assim, então, eu acho que elas precisam sair, assim, eu lembro que eu falei alguma coisa do tipo. E não me senti culpada por falar isso, sabe? Porque eu acho que se eu tivesse muito sã, assim, muito mental, eu talvez ia me sentir culpada, assim, nossa, mas eu vou pedir minha mãe, minha tia pra sair, né? Como assim? Mas eu só fui e falei, assim, que não é que elas eram um problema, mas é que eu entendi que no astral, no campo superior, alguma coisa ali que rodeava elas não estavam confluindo. E aí nisso, no meio daquela vocalização, e eu sentindo aquelas ondas chegando, eu de repente recebo um copo de ayahuasca. Porque eu já tinha falado que eu tinha esse desejo de consagrar assim, a medicina, tomar o Daime durante o parto. E aí o Irã tinha buscado o Daime para a gente poder tomar. Só que naquele momento eu já estava assim, tão fora de mim que eu olhei e já falei assim, não, peraí, como é que eu vou tomar Daime agora? Mas aí ele foi insistente, ainda bem, e eu fui e tomei. E pronto, falei, tá, feito. E nisso, depois eu fiquei sabendo, né? Isso eu não sei na hora. Ele deu daime para todas as pessoas que estavam na sala de parto. Ele ofereceu para as duas enfermeiras, para minha mãe, para minha tia e para Nath. Essa é uma história que eu vou nem render, não, porque senão vai passar o tempo. Mas enfim, todas as pessoas que estavam na sala tinham consagrado essa medicina que naturalmente foi colocando cada coisa no lugar. Então a minha mãe e minha tia já não estavam mais lá, porque elas foram na casa dela, tomar um pouco de café, comer um bolo, já que elas imaginavam que ia demorar muito. A enfermeira tomou, acho que ela nem sabia que era Daime. Ela sabia que era um chá que fazia muito bem. Então ela tomou um chá que era ótimo. E nisso eu tava lá no meu processo, que cada vez mais estava ficando mais forte. E aí, como eu estava muito na Partolândia, eu realmente não me lembro muito das coisas. Eu me lembro de vocalizar e eu me lembro do momento em que eu senti que dentro do meu corpo tinha alguma coisa empurrando e querendo sair, ou seja, o bebê, né? Mas eu não sabia como era essa sensação.
mas eu senti que era como se toda onda que eu sentia de contração era como se de repente viesse uma cachoeira. E agora acabei de entender, nossa, acabei de entender um pouco da relação de Oxum com o nascimento, mas eu entendi que era como se viesse uma cascata muito forte que viesse do topo da minha cabeça e descesse. Só que tudo isso nos meus ossos. E aí quando eu senti isso, eu falei assim, eu acho que eu tô com vontade de fazer cocô. Porque essa é o código, né, a chave Analogia. para entender que tá chegando perto do expulsivo. E aí nisso eu lembro que a Nath falou alguma coisa de banheira, e eu vi todo o movimento. Eu falei assim, nossa, que ótimo, vou entrar na banheira, porque super idealizei esse momento, assim. Tentei não idealizar muito parto, mas eu falei, poxa, se for para pelo menos ser natural, que seja na banheira. E aí eu vi que foram encher a banheira, enquanto isso eu fui lá pra Barra. E na Barra foi um momento assim em que eu consegui ter a percepção da espiritualidade atuando no meu parto. Eu lembro que a primeira percepção que eu tive foi que em algum momento assim de muito êxtase, assim, um momento nada mental, eu coloquei meu braço para cima e fiz assim essa posição de Namaskar Mudra para cima, assim, eu tava puxando alguma coisa de cima e eu fiquei um pouco nisso assim. E parecia que eu tava numa pura plenitude, mas eu tava assim, em outro plano. Mas eu percebi que ao fazer essa posição, eu tava ancorando e preparando todos os meus chakras para esse ser chegar. Né? E assim, hoje estudando, eu tô percebendo a relação desse alinhamento dos chakras durante o parto para que essa vida chegue. Assim. Então, eu achei muito incrível assim, como que a gente age sem o mental. Né? Então eu não pensei assim, nossa, vou fazer um mudra aqui agora para o meu bebê se sentir confortável para nascer. Não, eu só posicionei minha mão e deixei a coisa acontecer. E aí um outro momento de percepção da espiritualidade assim foi que eu precisei sentar, e aí nesse momento eu sentei assim e senti minha perna tremer. E aí quando eu vi, eu estava me conectando muito forte com a preta velha que tá perto de mim e senti ela chegando e senti os pretos velhos e as pretas velhas das pessoas que estavam ao meu lado chegando também. E aí naquele momento eu entendi que a gente às vezes fica muito apegado ao que a gente está vendo na matéria, né? O nosso parto na matéria, mas que existe um parto no plano espiritual e que existem as entidades e os seres que fazem esse acompanhamento. Então naquele momento eu falei, nossa, essa egrégora de Aruanda tá aqui agora e nisso né, eu já estava recebendo um passe que tava assim Bela. mandando embora. Fala. Só um minutinho, só vou avisar pro Tonton trazer a Agatha que ela tá me chamando, tá? Mas pode continuar que À eu vou vontade. descer com ela, peraí. Maternidade real. Pode chamar que eu vou continuando aqui. E aí eu senti esse ancoramento assim dos pretos velhos e das pretas velhas, por quê, né? Nessa época do momento em que os negros foram escravizados, o nascimento continuou acontecendo. Então, assim, quem é que acompanhava as mulheres que estavam parindo naquele momento? Então, me veio muito isso, assim, né? Que as mulheres mais sábias, as mulheres mais velhas, elas acompanhavam esses partos. Então, por isso que as pretas velhas trazem muito forte essa energia do partejar, essa energia de assistir ao parto, de trazer as ervas necessárias para o momento, de trazer esse ancoramento, essa força. Então, naquele momento, assim, que eu senti, ei, lindeza! Eles chegam na hora do babado, porque o babado tá forte, que é o expulsivo, É né? sempre. Que linda! Ai! E aí eu senti essa presença desses seres. E aí nesse momento eu entendi muito o valor da presença. Porque eu acho que o parto, ele basicamente, se a gente for pegar assim, a questão espiritual, entender que quando a gente fala em espiritualidade, a gente está falando em presença. Então, durante o parto, quando essas ondas, quando essas contrações chegam, a gente precisa estar presente,
Porque se a gente pensa, se a gente, né, tenha qualquer coisa que não seja sutil e presente, a gente vai sair do estado que é o estado que nos conduz para o momento. E aí, assim, nisso, das minhas poucas memórias, eu só me lembro de ouvir a Nath falando alguma coisa do tipo assim, amiga, vai nascer. Na próxima contração, eu acho que ele vai chegar, ele ou ela, né? Porque tem isso, eu não sabia se era menino ou menina. Apesar de que tudo! Eu já tinha certeza que era menino dentro de mim, mas a gente não fez ultrassom e tal. E aí, assim, a gente falava ele e o bebê, né? Mas aí eu só me lembro de ouvir a Nath falando assim, ó, na próxima contração ele vai chegar. E nisso, antes dela falar isso, a enfermeira tinha chegado até mim e falado assim, você quer uma gelatina? E aí, assim, é muito engraçado, porque essa memória da infância, né? Eu comi muita gelatina quando era criança, então eu achava uma delícia. E quando ela perguntou se eu queria uma gelatina, se eu queria uma gelatina, eu não queria uma gelatina porque eu não conseguia pensar em nada, não conseguia ter esse tipo de resposta. Mas o meu inconsciente, que entendia que a gelatina me trazia uma memória afetiva, falou assim: quero uma gelatina, pode trazer uma gelatina. E aí, só que ela pediu o meu companheiro para buscar a gelatina. Imagina, o pai da criança foi buscar a gelatina e nisso ele já estava chegando. E aí foi muito legal porque por eu ter estudado bastante assim, antes do parto, eu vi que era muito comum o círculo de fogo, que é esse momento em que o bebê chega na porta e fica ali um tempo e tudo queima e a mulher entende que é o momento em que está próximo. No meu caso, isso não existiu, assim, eu não senti nada queimando, eu tava, assim, só entendendo que o ser estava chegando. E aí, de repente, nasceu. E aí, assim, foi o ápice do momento, porque, assim, eu posso falar que eu realmente senti prazer no meu parto, no momento final. E não foi um prazer do tipo, nossa, acabou o parto. Parei de sentir contração, parei de sentir dor e o bebê nasceu. Foi um prazer de realmente sentir aquela vida passando pelo meu corpo, chegando na terra. Só um minutinho. Quê? A gente tinha ouvido alguma coisa. Então, assim, foi muito forte essa percepção do corpo, essa percepção de ter, assim, descoberto, entendido que o neném chegou depois, assim, né? Então, assim, ele esperou o pai voltar com a gelatina pra sair. Foi assim, na hora. Assim, ele entrou na sala e ele nasceu e eu tava em pé na barra. Mas um detalhe, eu não consegui ir pra banheira como eu planejava. Isso foi muito curioso, porque o Nilo, ele é um ser extremamente terra. Ele é muito fogo também, assim, eu imagino que ele seja... Ele é capricorniano. E apesar dele ter nome de rio, né, nome de dois rios, Nilo, Kwanzaa, que são dois rios, ele não quis nascer na banheira. E foi isso que eu entendi depois, né? Assim, na hora eu não entendi isso. Mas a banheira já estava cheia, a banheira já estava me esperando e eu não consegui ir para a banheira. E não foi porque eu estava na Partolândia, foi porque eu realmente precisava ficar ali, naquela barra, naquela energia terra, naquela energia indígena, naquela energia africana, naquela energia da minha ancestralidade, para ele chegar nessa energia que era que ele precisava, assim. Então, assim, isso foi um presente, eu tenho entendido depois, assim, que é tudo como tem que ser, né? E nossa, eu falei super rápido, assim, por causa do tempo e saí soltando informação, mas eu acho muito mágico como que a gente vivencia essa espiritualidade no parto e depois entende algumas coisas, né? Então, assim, no meu parto, você falou muito desse portal, né, da ancestralidade, das curas, e o meu parto basicamente foi um portal, assim, de propósito de vida. Ele me abriu, assim, para o meu propósito e que depois eu fui entendendo. E
né, quando a gente está nesse caminho de autoconhecimento, nesse caminho de busca da espiritualidade, a gente percebe que conhecer, entender o nosso propósito, acolher o nosso propósito é, assim, um dos ápices, né, da nossa jornada. Então, assim, para mim foi muito, muito especial, assim, ter feito essa ligação, assim, do nascimento com o meu propósito, ter concebido, né, todas essas coisas, assim. Então, foram 3 horas de trabalho de parto. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. E eu já vi algumas manas conversando algumas coisas assim, né? Eu já tava conversando com outras mulheres, vendo os vídeos e vi assim, nossa, que muitas mulheres têm esse sonho de ter um parto rápido. Assim, nossa, eu quero ter um parto rápido, né? E tal. Só que o parto rápido, ele é muito delicado, porque tudo que eu viveria em várias horas, tudo que o meu corpo precisava fazer em várias horas, se abrir, ele fez de uma vez. Então foi um parto muito rápido, foram 3 horas de trabalho de parto, mas foi um parto muito intenso, muito profundo, e que realmente, quando ele nasceu, eu não entendi. Então, assim, eu não tive aquela emoção, e é até legal desconstruir isso também, né? Essa coisa romântica, assim, nossa, que mágico! Eu olhei nos olhos dele, vi purpurina e fadas e tal, e assim, imagina que isso aconteça com algumas mães, assim, não foi o meu caso, foi uma coisa muito selvagem também, como você falou, de ver a cria ali. E aí foi direto para a mão do pai, assim, o que é maravilhoso, porque eles têm uma relação, um vínculo muito forte por conta disso, né? Fez xixi na mão dele. Então, assim, foi o momento deles. E eu fui aquele canal que ficou lá, esperando esse ser chegar. Então, eu percebo também como que o parto é uma cura muito profunda do ego, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê que o parto é, a gente é protagonista do nosso parto, né? Assim, não é a médica que faz o nosso parto, não é pessoas aleatórias que fazem o nosso parto, nós parimos, né? Nós fazemos o nosso parto junto desses seres, mas a gente não é o assunto primordial do nosso parto. A criança é o assunto primordial do nosso parto e aceitar isso, né? Com verdade, com honestidade, é uma cura muito profunda. Então, assim, eu sou muito grata por esse ensinamento. Deixa eu ver aqui. Ah, a Nath está falando que ela foi a segunda a pegar o Nilo. Ai, Não, eu tô gente. de olho aqui nos relatinhos da Nath, porque eu tô vendo ela contando junto com você, então é uma delícia. Então foi isso, assim, é muito desafiador fazer um relato de parto quando o parto por si só já foi toda uma partolândia, assim, nada mental, nada entendível, assim. Essas foram coisas que eu anotei, acho que 4 dias depois do nascimento, justamente para eu não me esquecer. Mas foi isso. Que diferente os nossos partos, né? É muito legal isso, ver essa imensidão de possibilidades, né? De nascimento. Mana, que delícia! Êxtase total de ouvir o seu relato, de ouvir essa força. Natita corando partes maravilhosas, hein, mana? Aqui, não se preocupa que vai sair a livezinha, você vai pegar esse relato de novo do começo ao fim, que eu tive que ser super rápida também, né, mana? O meu são 13 horas para contar, assim, né? Então, o negócio ele é longo e a gente conta com calma depois. Mas, assim, sério, nós somos muito, muito, muito merecedoras, né, mano? Assim, se a gente encarar, então, o parto como esse portal de iniciação, a gente percebe que cada mulher vai passar pela sua própria iniciação. Porque a Bela tem as necessidades específicas de encontro com o seu propósito, né? Você deixou bem claro que o seu parto trouxe esse lugar. Tá bom. Oi, filho. De encontro com esse propósito. No meu caso, foi muito um encontro do sair do controle, sabe? Eu tava tão controladinha, né, Nath? Tudo controladinha, meditação aqui, tudo certinho ali. Não sei o que a Nath às vezes fala assim, gente, fala assim, mana, não sei, acho que ela sente até às vezes sem lugar, né, amiga? Mas não sei se eu venho aqui, se eu faço ali. E aí, de repente, velho, eu só tava segurando duas mãos, assim, olhando um olhar de tipo assim,
Olha, vocês dois tinham que estar aqui, entendeu? Vocês não saiam daqui. Eu devo ter rasgado o braço da mãe da Nath do Tom naquele final ali. Que eu só entendi assim, pronto, agora você não tem como você controlar mais nada, né? E foi esse momento assim, saia pro controle. Então, que a gente consiga acessar partes portais das mulheres, porque a gente está parindo uma nova humanidade, né, amiga? Estamos Sim. mesmo no processo de parir uma nova humanidade. Ai, vamos fazer mais? Vamos, por favor, porque assim, eu tinha tanta coisa pra falar e assim, falei o que precisava, né? Porque o universo no comando. Mas eu acho que dá pra gente destrinchar muito mais a potência disso tudo. Porque. Ô, filho, peraí. Eu acredito que. Eu acredito que a melhor parte, assim, de partilhar esses relatos é poder inspirar outras mulheres também a acreditarem nesses corpos, que são corpos preparados para viver isso. Então, assim, mesmo a mulher que de alguma forma precise atravessar uma cirurgia, uma cesárea, é muito, acho que é muito empoderador ela entender que se ela passar por isso, é porque ela precisou passar por isso, né? E não porque ela não foi capaz de utilizar o corpo dela, não porque isso ou aquilo, simplesmente porque, como a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de confiança, né? De perder o controle, como você falou, que eu acho que é um exercício quase que unânime, assim, das mulheres, do feminino, porque a gente traz muito forte a fluidez, né? A necessidade de saber fluir, a necessidade de ser água, mas é uma linha muito tênue, né? Para querer ser copos de água com dosagens específicas, né? Então o controle ele é muito fácil da gente abraçar. Então é um exercício muito profundo esse de não ter controle. Não ter controle de aceitação, né, mana? Pensar assim, nós cocriamos sim o nosso parto, é muito lindo as mulheres se empoderarem disso, né? Que nós somos co-criadoras do nosso parto. Então, desde o começo a gente tem esse poder, essa manifestação, mas ao mesmo tempo chega em um ponto que da cocriação a gente tem que trabalhar a entrega e a aceitação. E a união dessa força que é ativa e que é passiva, que eu acho que chega nesse segredo da unidade, né? Porque no parto, eu não sei se você nota, eu não senti nenhuma energia imperando ali, nem a ativa nem a passiva. Eu sinto que é um equilíbrio assim das duas energias, porque tem hora que você está totalmente na energia ativa, voraz, ação, e tem hora que você está totalmente assim passiva, entregue, recebendo, assim. E são momentos em que você começa a ter que equilibrar essas duas energias e atividade, passividade, feminino, masculino, yin, yang, né? E todo aquele movimento acontecendo, de repente você só entende que você cocria, você manifesta, mas você entrega. E aí, gente, a espiritualidade é isso, presença, presença, presença. E quando a presença chega, a espiritualidade consegue atuar. Real. Que lindo, é isso. E olha como é mágico, porque a gente começou falando da gestação e a gente poderia estender e falar do puerpério, e falar da amamentação, e falar do hoje, do aqui, do agora, porque tudo vai se conectando, né? É como uma teia, assim, a gente vai tecendo esses momentos. Então, assim, tudo que a gente vive na gestação é para que no momento do parto a gente esteja preparada para viver. E aí eu acredito que tudo que a gente vive no parto é que para que depois, no pós, a gente consiga conceber o que está acontecendo. Então, assim, quando a gente entende esse desenrolar dos acontecimentos e aceita eles, a gente flui de uma maneira muito mais mágica, assim, né? Muito mais fluida, interessante. Eu tô vendo aqui o horário, porque nós estamos assim com poucos segundos para acabar. Mas, mana, eu quero te agradecer imensamente, irmã, por ter aceitado esse convite. Eu sei que não é moleza ser mãe e fazer uma live. Não começa por aí. E você aceitar, assim,
fazer o seu relato, esse momento tão seu, tão precioso, tão íntimo aqui com a gente. Sou muito grata. Uma pena que não deu pra gente interagir muito com as pessoas, mas eu acho que é porque realmente a informação tinha que sair dessa forma. E, e acho que a gente vai ter oportunidade de fazer mais vezes, às vezes focar num tema específico. Eu acho que o mundo precisa, né, dessas partilhas. A gente se cura muito também partilhando essas coisas. Então, assim, que Deus, Pai e Mãe, te abençoe. Feliz Dia das Mães. Muitas bênçãos para você, para sua família. Muito obrigada por isso. Nós vamos deixar a live salva, né, para quem não conseguiu assistir. E logo em seguida dessa live vai ter uma live com a Deva Gita sobre sexualidade e espiritualidade. Então, assim, vai ser só uma continuação, porque parto é sexualidade, né? Aí já é uma outra live que a gente tem que fazer, mas parto é puramente sexualidade. Muito Fica para a grata. próxima. Um beijo no seu coração, um beijo nesse bebê luz. Você é uma deusa linda. É isso, meus amores. Muito grata pela partilha, muito honrada mesmo pelo convite. Quem sabe isso vira uma série, a gente se fala. Beijo, amores. Continuem. Beijo! Estamos ali, ó, tratando a nossa sexualidade de uma maneira muito profunda. Vamos lá, beijo!